Hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês fala de provação é uma bênção disfarçada. Amém, queridos? Então preste atenção que hoje é uma mensagem de fé, de encorajamento, de esperança, e com certeza Deus vai trazer encorajamento ao seu coração. Eu convido você, meus queridos irmãos, vocês que estão acompanhando também online, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 até o 10. 2 Coríntios capítulo 4, do 8 até o 10, fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Até aí. Eu convido vocês, queridos, a baixar sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Pai, eu peço a Ti, Senhor, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, que nós possamos receber o Teu recado e que essa mensagem venha mudar a nossa história, Pai, porque eu creio, Senhor, que a palavra tem poder, a palavra liberta, restaura, que o Senhor venha trazer esperança, ânimo, encorajamento, Senhor, para aqueles que estão abatidos, sem perspectiva, Senhor, de futuro, que o Senhor venha trazer, Senhor, avivamento espiritual. É a minha oração. Fale conosco, Jesus. Amém. Provação, uma bênção disfarçada. Queridos, ninguém está livre de passar por momentos de perda, ou uma ofensa, ou desemprego, ou enfermidade na família. Ninguém está livre de passar por um momento de turbulência, talvez perseguição no trabalho, conflito dentro de casa, no casamento. Isso abate o nosso coração, mas nós devemos reagir com fé, com atitudes. E hoje eu quero trazer esta mensagem que com certeza vai levar você a reagir diante das lutas, diante dos problemas. Eu quero hoje compartilhar 4 lições que nós podemos aprender aqui nesse texto, como nós podemos reagir diante do dia mau, diante das provas. Primeiro, Deus permite a prova na nossa vida porque Ele tem propósito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Amados, a palavra do Senhor fala assim, que nós devemos nos alegrar na esperança. Por quê? Tudo vai convergir para o louvor e da glória de Deus. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. A provação tem data de validade, ela tem, amados, propósito de amadurecer você. A provação revela o Deus maravilhoso que trabalha para aquele que nele espera. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes, porque aquele que começou uma boa obra, Filipenses 1,6, é poderoso para completar essa boa obra na sua vida. Deus está caprichando nesta boa obra na sua vida. Esta prova gera frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amados, fala do caráter de Deus. Por isso, amados, as provas são como fogo. O fogo queima tudo que é palha nas nossas vidas, e o fogo gera caráter, maturidade, e revela um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Tiago capítulo 1, verso 12 fala assim:
Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é o homem, a mulher, o jovem, que persevera na prova. Bem-aventurado, ele é feliz. E essa palavra bem-aventurado significa, em outras palavras, é abençoado. Eu quero dizer para você que você é um abençoado do Senhor. Deus te ama. Se Deus permite a prova na sua vida, saiba que Ele está te preparando para colocar você em patamares altos. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te preparando para grandes coisas. Por isso que você tem que se alegrar na esperança. Amém, queridos? Deus é Pai, e Ele jamais vai permitir uma prova que vai além da tua estrutura. Juntamente com a prova, Deus tem o escape para você. Deus conhece o coração, a capacidade, a estrutura de cada um de nós. Então jamais Deus vai permitir uma prova que vai além. Então se alegre na esperança, no sentido de Deus está preparando algo maravilhoso na minha vida. Toda provação é uma bênção disfarçada. Mas nós devemos também ficar atento, porque na hora da prova o inimigo se levanta para nos confundir, para questionar o cuidado de Deus. Se Deus é bom, por que está permitindo tanta luta? Se Deus é bom, por que está permitindo essa situação? Que Deus é esse que não cuida dos seus filhinhos? Irmãos, Deus é bom, Deus não muda o seu humor, Ele continua sempre sendo Deus. Como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar a porta, continua sendo Deus. Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Deus começou uma boa obra na sua vida, e essa obra é artesanal, é individual. Então persevere, não espane, e diga para a sua alma: ó alma, eu decido confiar em Deus, eu decido esperar em Deus, porque eu sei que o resultado, Deus fará coisas maravilhosas na minha vida. Amém, queridos? Então eu vejo aqui um texto maravilhoso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 até o 18. Fala assim, em 2 Coríntios 4, verso 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve, olha aí, nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. A tua tribulação, a minha tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. É uma verdade absoluta, gente. Tem prazo de validade essa prova. Por isso, submeta e espere com paciência no Senhor. Você pode não entender o processo, mas saiba que Deus está caprichando, que Deus está trabalhando no teu caráter. A Bíblia fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, vai produzir frutos. Isso é maravilhoso, gente. É isso que tem que alegrar nosso coração, porque vida cristã, nós não estamos livres das lutas, das provas, das perdas, das humilhações, das tempestades, mas Jesus nos alerta, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim, tenha bom ânimo, eu venci, você também vencerá.
porque o Senhor promete: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. Hebreus capítulo 13, verso 5 fala assim: não te deixarei, não te abandonarei. Então, amados, se alegra na esperança, o Senhor está do seu lado. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele intercede por você dia e noite. Quando você não consegue orar, Ele está intercedendo por você. Então você não precisa ficar no chororô, no mimimi. Se alegre na esperança. O Espírito do Senhor Deus habita em mim. E o Espírito do Senhor Deus me ajuda, me capacita. O Espírito do Senhor Deus me dá poder para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então a unção que eu tenho, que está sobre mim, é a unção para realizar milagres, prodígios e maravilhas. É para vencer as obras de Satanás. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, e ele tem que fugir de vós. Tiago 4:7. Então, queridos, eu quero dizer para você: não dê lugar ao diabo. Está passando luta, persevere, fica firme. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. A tribulação a qual você está passando vai gerar caráter, experiência, maturidade. Vai revelar o quarto homem que está presente na fornalha para te guardar, para te proteger. Se chama Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. O próprio Criador do céu e da terra está do seu lado e te diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Então, querido, se alegre na esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus está preparando uma igreja poderosa, uma igreja que submete ao processo, uma igreja que está sendo provado pelo fogo, porque essa igreja que vai cumprir a grande obra na terra, a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais miraculosos seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Ide por todo o mundo. Por isso, amados, nós temos que ser trabalhados, temos que ser provados pelo fogo, porque é essa igreja que vai fazer a diferença nesta terra. É essa igreja que vai além das fronteiras. É essa igreja que vai viver o evangelho da cruz até as últimas consequências. É essa igreja que não tem o coração nas coisas deste mundo, mas atenta para as coisas que não se veem. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai preparou para nós. Por isso, amados, esse tempo tão exíguo, tão diminuto que nós vivemos na terra, viva para Jesus, dê o seu melhor para Jesus, porque Ele deu o seu melhor, morreu na cruz para te dar vida eterna. Então, queridos, não coloque o teu coração nas coisas deste mundo, não fique aí preso aos entretenimentos que muitas vezes roubam o tempo de oração, da leitura da Bíblia. E muitas vezes a gente está tão cheio das coisas deste mundo, está vazio de Deus. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, nesse tempo de prova, com uma palavra: ore sem cessar, louve ao Senhor, não deixe de estar nos cultos presenciais. Você que está me acompanhando pela internet, busque o Senhor de todo o coração, porque o Senhor está levantando uma igreja poderosa, não uma igreja interesseira, mas uma igreja que ama Jesus até as últimas consequências, que renuncia o mundo, mas sim
se entrega incondicionalmente para que o Senhor cumpra o seu querer e o seu efetuar, segundo a sua perfeita vontade. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Esse texto é maravilhoso, Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem. Todas as coisas. Você pode não entender no primeiro momento, como está escrito em João capítulo 13, verso 7. O que eu permito, Jesus fala. Você pode não entender agora, mas vai entender mais tarde. Todas as coisas cooperarão para o seu bem. Então se alegra na esperança. Se alegra na esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus está do seu lado. E Ele está te levantando para ser um guerreiro, uma guerreira. Porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Para um grande propósito. Que maravilha, você parar para pensar. Deus me escolheu antes da fundação do mundo e me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Queridos, vocês têm toda provisão de Deus para viver uma vida com dignidade na terra. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E o mais lindo, gente, vocês têm acesso ao trono de Deus, através do sangue do Cordeiro, que abriu um novo e vivo caminho. Você tem acesso, entrar todos os dias, como diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, mas deixa de preferência o teu celular fora. Entra no teu quarto, e Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar, porque é impossível você ter uma audiência com o presidente do universo e sair de mão vazia. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador. Ele presenteia todos que se aproximam até Ele. E quando você chega diante do Senhor em oração, você entra na dimensão do Espírito. E pela fé você traz nas regiões celestiais as bênçãos que você necessita. Como está escrito Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Amém, queridos? E a Bíblia diz também em João capítulo 14, verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, esse nome tem poder, pelos méritos de Jesus, eu recebo o meu milagre, a minha cura, a minha libertação, eu recebo a minha vitória, pelos méritos de Jesus. Então, queridos, isso é maravilhoso, esse é motivo de você se alegrar todos os dias. Por isso a Bíblia fala, amados, Lamentações 3:21, traga à memória tudo aquilo que pode trazer esperança para você. Traga à memória, acordou de manhã, a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã. Traga à memória, o Senhor está do meu lado e eu vou prevalecer diante dos gigantes, diante de problemas que eu tenho que enfrentar. Que muitas vezes a gente se sente apequenado diante de problemas, mas lembre-se, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que diz para você: não temas, eu te ajudo. Então o Senhor está do nosso lado. Jó 42, verso 5, ele fala assim: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Jó passou por um momento terrível, como diz os nordestinos, um perrengue, mas no final ele teve um encontro pessoal com Deus, e esse encontro pessoal com Deus
trouxe uma mudança de mente. Eu te conhecia, Deus, apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos que Deus tem para a minha vida nunca mais será frustrado. Ele passou por uma prova terrível, mas ele teve um encontro com Deus, a sua vida mudou, sua história mudou, sua mentalidade mudou com relação a Deus. Deus é Pai, e Deus dá, Deus não tira, quem tira é o diabo. Agora a sua fé está alicerçada no caráter de Deus. Deus é amor, e a Bíblia fala que Satanás foi envergonhado, porque dizia, é muito fácil servir a Deus quando ele é um homem rico, um homem poderoso, tem do bom, do melhor. E Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, mas ele manteve a sua fé em Deus. E no final Satanás foi envergonhado, e Jó foi aperfeiçoado, e Jó recebeu em dobro tudo que o diabo roubara. Deus deu em dobro. E ele traz essa afirmação: bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos que Deus tem para a minha vida nunca mais será frustrado. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Queridos, eu não sei o momento a qual vocês estão passando, mas eu sei de uma coisa: eu sei o momento a qual vocês vão viver. É um tempo de grande colheita, porque Deus é Pai, Ele conhece a nossa estrutura, e o tempo da bênção está chegando, está chegando. O apóstolo Tiago fala o seguinte, em Tiago capítulo 1, verso 2 e 3, fala assim: alegrai-vos por passar por provações, tribulações, alegrai-vos, porque vai gerar bênção na vida de vocês. Então, o irmão de Jesus traz essa palavra que nós devemos nos alegrar nas provas, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A segunda lição que eu vejo aqui, que as tribulações provam a nossa fé. As tribulações provam a nossa fé. Tiago capítulo 1, verso 3, está escrito, fala assim: sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Certa vez o Senhor fala assim para Abraão, que ele se apegou tanto no seu filho Isaque. Já estava, eu acredito, Isaque nos seus 30 anos de idade, a plenitude da idade. E Deus fala assim: Abraão, eu quero o teu filho em sacrifício. Eu quero que você entregue o teu filho para mim. Vá no Monte Moriá, entrega ele para mim em sacrifício. Ele faz uma caminhada de 3 dias. E quando ele está para subir no Monte Moriá, para sacrificar o seu filho, ele fala para os seus empregados: aguarde aqui, porque eu e o meu filho, nós vamos adorar a Deus no monte, e depois nós retornaremos. Olha que fé inabalável. Ele tinha essa fé: mesmo que eu matasse meu filho, o Senhor iria ressuscitar, porque Deus tem uma promessa com Isaque. Irmãos, muitas vezes a gente passa por situações que você jamais vai entender os mistérios de Deus. Os caminhos de Deus são misteriosos. Deus é Pai, e muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida que você não vai entender agora, vai entender mais tarde. Eu já compartilhei aqui na igreja. Eu tive um sonho que eu vi um tufão vindo contra a minha casa e atingiu a minha casa. Eu falei: Mariana, se prepara, vem uma grande prova para nossa família. E um mês depois, Mariana descobre que está com câncer maligno, triplo negativa, um câncer raro. E o médico fez a biópsia e falou para Mariana 3 vezes: Mariana, teu câncer é o pior câncer.
que você tem. O médico falou 3 vezes e a Mariana, com aquela cara de paisagem, aquela cara assim de uma pessoa que está em paz com Deus, que está na outra dimensão mesmo. Mariana, você não entendeu? Você está numa tranquilidade. Doutor, eu tenho noção da gravidade, mas o médico dos médicos dá a última palavra. Queridos, glória a Deus. Quando ela foi fazer, seria a 3ª quimioterapia, fez o exame de imagem para saber o tamanho do câncer, se tinha diminuído. O médico fala 3 vezes: isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. A Mariana perguntou: o que houve, doutor? E eu estava junto. Não tem mais câncer, sumiu. Oh, glória a Deus. Queridos, está passando prova difícil, confia nas promessas de Deus, que a sua fé tenha fundamento, é a palavra de Deus. Ele é médico dos médicos por excelência, ele dá a última palavra. Atentai não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. E você, amado, que está passando por um momento difícil, essa é a hora que você tem que se render incondicionalmente ao Senhor e dizer: Senhor, não estou entendendo o processo, mas me ajuda a suportar esse momento, me dá força, me dá ânimo. Senhor, me ajuda a minha fé. E você vai fortalecer sua fé orando e não ficando deprimido, angustiado. O salmista, ele fala assim: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? O que poderá fazer Satanás? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, me vindo temor, me vindo angústia, me vindo ansiedade, eu decido confiar em Deus cuja palavra eu exulto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. Isso é fé, gente. Isso é fé. Então nós devemos estar preparados para enfrentar o dia mal. Efésios 6, verso 10 até o 12, fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 12 fala: nossa luta não é contra carne e contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças malignas das trevas. Mas nós vamos vencer orando, confiando no Senhor, profetizando as promessas de Deus, confessando as promessas de Deus. Então as tribulações provam a nossa fé. Certa vez, um avião passa por uma grande turbulência e todos ficaram assustados. E um senhor fala assim para um garotinho: escuta, todo mundo está assustado com a turbulência do avião e você está tão tranquilo. Eu estou tranquilo porque quem está pilotando o avião é o meu pai. O garotinho fala, ele é o comandante do avião, que ele está no controle, ele está comandando essa aeronave. Então estou em paz, porque eu confio na capacidade do meu pai. Que você confie que o teu Deus está no controle da sua vida. Você pode passar por turbulências, mas amado, todo mundo está assustado, mas você pode dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para me guardar, para me proteger, para me amparar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É isso aí, amado. O Senhor é o comandante da sua vida. Ele está no controle. Então fica em paz. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Deus onipotente me faz descansar nas promessas de Deus. Como está escrito, Salmo 91, verso 7. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está na minha vanguarda, está na minha retaguarda.
O verso 10, Salmo 91, verso 10 fala assim: praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos poderosos para me guardar, para me proteger. Porque você é príncipe, você é princesa, você é da família real, você é sacerdócio real, você é povo santo, você é, amado, um filho escolhido, que tem privilégios de ter anjos. A Bíblia fala, amados, em Hebreus 1:14, que os anjos guardam, protegem os seus filhos, os filhos de Deus. Eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Já pensou? Você está andando nas ruas, os anjos do Senhor estão te acompanhando. Você está dirigindo seu carro, os anjos batedores estão escoltando o seu automóvel. Você está andando de ônibus, de metrô, os anjos do Senhor estão te acompanhando, porque eles têm essa missão: guardar, te proteger. Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me guarda. Amém? Então se alegre na esperança. Você é um escolhido do Senhor, mas não está livre de passar pelas provas, porque as provas provam a nossa fé. Eu vejo aqui, amados, um texto também muito importante. Mateus capítulo 26, verso 41, fala assim: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente está passando por um momento de prova, essa é a hora que entra em cena o acusador, que é Satanás. Na hora da prova, na hora que você se sente fragilizado, ele se levanta para questionar o cuidado de Deus. Por que Deus não te protege? Por que Deus não te dá o livramento? O próprio Jesus, a Bíblia menciona em Mateus capítulo 4, ele estava no monte, 40 dias de jejum, estava com a barriga nas costas, estava com fome, solitário, e o diabo se apresentou praticamente nos últimos dias, e fala assim: se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. Que pai é esse que não cuida dos seus filhos? Olha, tentou o próprio Senhor Jesus. Prove se você é o Filho de Deus. Questionou a filiação de Jesus. Prove, transforma essas pedras em pães. Você está com fome? Mas Jesus responde com a palavra: está escrito, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Você vai vencer as tuas provas, as lutas, as tentações, com a palavra e com renúncia. Renúncia. Eu decido fazer a vontade de Deus e não a minha vontade carnal. Estou sendo humilhado, estou sendo injustiçado, estão me ofendendo, mas eu decido entregar nas mãos do Senhor. Ele é meu justo juiz, Ele é meu advogado, e eu não vou cair no jogo do diabo, porque a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo, mas diga: carne, eu decido confiar no Senhor, porque o Senhor está no controle da minha vida. Ele está vendo o que eu estou passando, e saiba que o Senhor vai agir quando você entrega as rédeas nas mãos do Senhor. Terceira verdade que eu vejo aqui, que as provas trazem benefícios. As provas, as tribulações trazem benefício, é bênção disfarçada. Tiago capítulo 1, verso 3 e 4, fala assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Deus está trabalhando no teu caráter para que você seja perfeito. Então, queridos, alegrai-vos na esperança. O Senhor
está presente na minha vida, se Ele permite as lutas, as provas, é porque Deus está me preparando para patamares altos. Deus tem plano de honra na minha vida. Por isso, Deus levanta homens e mulheres humildes, que foram trabalhados pelo Espírito Santo, que foram provados pelo fogo. São esses que vão dar glória devida ao Senhor. Amém? Porque Deus levanta homens que foram talhados, provados, que foram tratados por Deus, para que a honra seja para o Senhor. Nós vemos na Bíblia homens como Daniel, que entrou na cova dos leões, e os leões não puderam tocar nele, porque o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, Yahweh, o anjo do Senhor estava lá do lado dele. Os 3 moços foram lançados na fornalha, o fogo não pôde destruir aqueles homens, porque o Senhor estava do lado deles. Nós vemos na Bíblia livramentos, mas amados, ninguém está livre. Quando alguns homens na Bíblia foram martirizados, mas permaneceram firmes na fé, foram recepcionados pelo Rei da Glória. Então, amados, nossa vida tem que ser como bênção para o Senhor, como cheiro suave, que são as nossas atitudes. Eu vejo, amados, que essa lição fala aqui que as provas trazem benefícios. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, fala assim: ora, o Deus da paz, em Cristo Jesus, vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo, o Senhor, há de aperfeiçoar você, firmar, fortificar e fundamentar a sua fé. Amém? Então nós vemos esses benefícios que geram quando você submete às provas. As provas revelam um Deus bem presente. Salmos 46, verso 1, fala assim, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulações. Então se alegre nessa promessa. Eu não sei o momento ao qual você está vivendo, mas o Senhor está bem presente na hora da angústia. Mais uma prova eu quero citar que a Mariana passou. Mariana sofreu um sequestro relâmpago de 12 horas. E no cativeiro, os caras com arma apontado na cabeça dela. E ela começou a cantar aquela canção, Deus é fiel. Louvando a Deus, orando ao Senhor, porque ela falou, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Quando ela começou a louvar a Deus, mas em silêncio, né? Ela foi livre do cativeiro. Mas foi 12 horas que ela falou que foi uma prova, é como se sentisse na cova dos leões. E eu quero dizer para você, quando você começar a louvar a Deus, quando você começar a glorificar a Deus na prova, você vai contemplar a glória de Deus. Em vez de você murmurar, começa a louvar a Deus, porque Deus é bom e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. As aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. A tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Então nós temos que trazer à nossa memória as promessas de Deus, porque isso vai fortalecer a nossa fé e nós vamos vencer os ataques do diabo que está dizendo, cadê o teu Deus agora? Olha a tua situação. Queridos, ninguém está livre de passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor fala, estou convosco todos os dias. E para terminar essa palavra, como superar as tribulações? Meditando na palavra, orando sem cessar, jejuando, louvando ao Senhor, investindo o teu precioso tempo, não nas redes sociais,
mas louvando, adorando a Deus, ouvindo mensagem de fé. Vocês que me acompanham agora no YouTube, ouça as mensagens. Todos os dias nós temos mensagens diárias, mensagens de fé, de esperança. Entra no canal do pastor Daniel, todo dia mensagem de fé, de esperança, de manhã, de noite. Pastor Lamartine, mensagens poderosas. Amados, temos que aproveitar essas plataformas como Instagram, YouTube, para ministrar a palavra de Jesus, porque há muitas pessoas que estão espalhadas no mundo, não têm oportunidade de estar num culto presencial, mas nós temos esse privilégio. Então invista o teu precioso tempo comendo a palavra, ouvindo as mensagens de fé, de esperança, porque vão te dar força para você suportar as provas. E terminando essa palavra, eu já contei aqui quando, agora a última ação silvestre, faltava 1 quilômetro na Brigadeiro Luiz Antônio para chegar no final, para cruzar a linha de chegada. Me deu umas dorzinhas, aí comecei a dar uma caminhada, parei aquela corrida, comecei a dar uma caminhada, e alguém no meio, tinha tanta gente, pastor Daniel, por que parou? Continua correndo. Aí engatei na primeira, segunda e fui no sacrifício, mas cheguei até o final. E o Senhor me falou assim: assim são as pessoas que estão do seu lado também, são as testemunhas de fé, são as pessoas que vão te incentivar, te encorajar. Por isso, irmãos, como é bom a gente estar na casa do Senhor, porque um encoraja o outro, um incentiva o outro. Vamos participar da maratona, vamos participar das correntes da igreja, vamos participar dos cultos, e assim, amado, nós vamos fortalecer nossa fé. Mas o objetivo é cruzar a linha de chegada, que todos nós vamos chegar e vamos receber a coroa da vitória. Foste fiel no pouco, sobre muito vos colocarei. Aleluia. Abaixa sua cabeça, queridos. Eu não sei o momento ao qual você está vivendo, mas eu quero dizer para você: a melhor decisão que você pode fazer hoje é entregar a sua vida para Jesus. A religião não tem solução, a placa de igreja não salva ninguém, mas Jesus salva. Jesus é a resposta. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E hoje Jesus quer entrar em cena na sua vida para te ajudar, para te dar força para você suportar esse momento. Porque se você convidar Jesus para ser teu Senhor, teu Salvador, Ele promete: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Ele vai fortalecer você, Ele vai te ajudar a superar a todo momento a qual você se deparar momentos difíceis. Eu pergunto para você: você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, porque esta manhã, manhã de salvação, eu quero ver a sua mão estendidas, dizendo: Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A Bíblia fala: uma vida vale mais do que o mundo todo. Você que está acompanhando online, quer entregar sua vida para Jesus? Que você diga, coloque lá no chat: eu quero. E tem um QR Code, você pode aproximar do teu celular e alguém vai ligar para você. Nós temos uma vida preciosa que está aqui. Por favor, se puder vir aqui na frente, eu quero orar. Glória a Deus, uma corajosa, entregando a vida para Jesus. Manhã de salvação. Jesus, Ele tem perdão, tem restauração. Como o nome dessa moça? Beatriz. Beatriz, o Espírito do Senhor manda te dizer: esse espírito da morte não tem mais lugar na sua vida. Traga mais ela aqui, aproxima.
Espírito de suicídio, eu te repreendo, na autoridade de Cristo Jesus. Você não vai mais colocar esses pensamentos na mente dela, porque hoje Jesus traz libertação, salvação. Ela entrou aqui nesse culto dizendo: se Deus existe, que Ele fale comigo hoje, porque eu não aguento mais. E hoje o Senhor está desmascarando esse demônio. Não tem mais poder sobre a vida dessa jovem. Não tem mais poder. Não tem mais poder. Porque eu declaro: espírito maligno de morte, sai no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, toda rejeição, todo sofrimento, toda dor, entra agora com providência, Senhor, e traga restituição na alma. Restituição, restituição, restituição. Espírito de sofrimento, eu te ordeno, solte essa moça. Solte essa moça, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor Jesus, entra agora com providência. Tudo que foi feito pelo diabo está anulado, neutralizado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Beatriz, olha aqui para mim. Jesus te ama. Você pediu para Jesus hoje libertar. E Ele diz para você que Ele liberta. Ele vai fazer um milagre de espanto. Porque você falou assim: não aguento mais, não suporto mais. Mas o Senhor diz: Ele vai restaurar a sua casa, a sua família. Ele está hoje tocando a sua alma, tirando esse sofrimento, viu? Esse espírito da morte não tem mais poder na sua vida. Fala assim: Jesus, eu te quero. Senhor Jesus, me liberta. A minha vida e a minha família, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu quero ser livre em Jesus. Jesus, me liberta. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Aleluia. 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 Senhor, eu quero abençoar todos os teus filhinhos. Declaro um renovo espiritual. Eu declaro um renovo espiritual, Pai. Teus filhinhos vão viver o melhor momento das suas vidas, porque o Senhor está às portas para arrebatar a tua igreja. E nós somos a geração do arrebatamento. E nós somos uma geração que não se curva diante de Satanás. Uma geração que se curva diante daquele que reina, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o inferno. Senhor, eu declaro nesta manhã renovo espiritual, renovo nas famílias, renovo, ó Deus, na vida espiritual, Pai. Aqueles que entraram apagados, eu declaro hoje o fogo do Espírito Santo vem incendiar teus filhinhos, Senhor. Porque eu creio que nesta manhã o Senhor, Pai, está derramando uma nova unção de carabassume de vassubanai. O Senhor está derramando óleo fresco. O Senhor hoje está quebrando cadeias espirituais. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está derramando óleo de alegria nos nossos corações. E hoje o Senhor está liberando curas milagrosas aqui no nosso meio. Ai que manaia. O Senhor está dizendo que está liberando curas milagrosas nesta noite, nesta manhã. Receba curas,
Receba curas. Você que entrou oprimido, você está livre agora. Você está livre. Você é livre. Você é livre. Eu declaro hoje a tua casa é casa de oração. E hoje o Senhor faz uma faxina espiritual na tua casa. Porque essa manhã, manhã de libertação, manhã de restauração, manhã de coisas novas que o Senhor realiza nessa manhã. E você vai cantar o cântico da vitória, porque o Senhor dá a última palavra. A vitória vem do Senhor. O Senhor não esqueceu de você, não abandonou você. Você está na coxa das mãos do Senhor, e ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Pai, obrigado por essa manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações sejam com a tua igreja desde agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.